A gente está falando da Reforma Protestante, 1517. Deus levanta Martinho Lutero como uma voz, né, usando uma igreja reformada, usar o termo voz profética é arriscado, mas como uma voz, de fato, como alguém que Deus levanta para confrontar tudo que estava sendo vivido. A Igreja Católica dominava historicamente, politicamente, eclesiasticamente, financeiramente, eles mandavam em tudo, inclusive nos reis. Né? A igreja e o Estado se misturavam e era uma confusão. Era uma bagunça porque o Papa se achava Deus. E na cultura católica é assim até hoje. Né? Ele se coloca e eles se colocavam nesse lugar de superioridade, acima de tudo e de todos, e tudo era feito em latim. A missa em latim, a Bíblia estava em latim, estava tudo em latim. Ou seja, ninguém entendia nada. Né? É como se você viesse aqui e eu falasse em alemão com você, você não entendesse nada e fosse para casa. O que o pastor falou? Não sei. Foi bonito, mas não sei. Não adianta nada, não adiantava nada porque a igreja, apesar de ter uma fé, o povo, apesar de ter uma fé muito genuína, né, era sem compreensão. E a Bíblia diz que o nosso culto precisa ser racional. Né? A Bíblia fala que a gente precisa entender o que a gente está fazendo, que a gente tem que estar aqui consciente do que a gente está fazendo. E naquele contexto isso não existia. Então, em 1517, Deus levanta Martinho Lutero para confrontar várias dessas coisas. E a principal coisa que ele confrontou, gente, que era o problema central ali, era a venda de indulgências. Como é que isso acontecia? Você comprava perdão de Deus. Existe uma frase, com certeza, se você gosta de história, eu sou apaixonado de história. No colégio você ouviu essa frase, porque a gente estuda a Reforma Protestante no colégio. Essa frase era a máxima desse período da história, era: quando uma moeda cai no cofre, uma alma sai do purgatório. Essa era a máxima. Então, para que uma alma saísse do purgatório, uma moeda tinha que cair no cofre. E quem enriquecia? A igreja. Quem enriquecia? O Papa. Se você for lá no Vaticano, você vai ver a estrutura, né? A Igreja Católica Romana. Se você for lá no Vaticano, você vai ver a estrutura riquíssima, tudo construído com dinheiro de fiéis. E não era uma doação consciente. Não é como nós fazemos aqui, com alegria, de forma consciente, servindo a Deus, servindo a igreja. Não, era uma tentativa de compra. Era uma tentativa de alívio, era uma tentativa de libertação. Ou seja, tudo que Jesus fazia, para eles não tinha, fez, né? Para eles não tinha validade nenhuma. O que valia era o que você podia pagar, era o que você podia comprar. Deus levanta Lutero para confrontar isso. Deus levanta Lutero para dizer: chega, não pode ser assim. E aí a ideia de Lutero, gente, naquele momento não era criar uma outra igreja. A princípio, Lutero não queria criar uma outra religião. O que Lutero queria era, de fato, reformar e trazer o ensino dos apóstolos de volta. A essência do evangelho, né? A salvação pela graça mediante a fé, né? Como igreja reformada, a gente prega isso muito forte, né? Trazer a compreensão do livre acesso a Deus, da não necessidade de intermediação humana entre o ser humano e Deus, e a Igreja Católica colocava essas barreiras constantemente. Ok? Resumo histórico feito? Agora, eu quero que a gente entenda qual é a nossa função. O que é que a gente pode fazer, nós como igreja, vocês como Igreja Batista aqui, Castelo Forte. Depois eu quero cantar Castelo Forte de novo, tá? Por favor. Encerrar no fogo. Como é que a gente pode, como igreja, se posicionar? Onde é que a gente entra? O que é que a gente pode fazer? Vamos ler juntos? 1 Pedro 2, a partir do versículo 1. Posso ler? Tá aí? Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa por ele. Vocês também estão sendo utilizados
como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu quero com vocês pensar o que é que esse texto e aplicar para nós o que é que esse texto quer dizer. Hebreus 11 fala da galeria dos heróis da fé, certo? Se você for para os primeiros versículos de Hebreus 12, o texto fala assim: também vocês, que estão rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixem para trás o pecado que vos rodeia, os embaraços que tão de perto cercam vocês. Corram a carreira que vos está proposta, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12 fala isso, e a Milena sabe, eu amo esse texto, e eu cito ele muitas vezes. Porque o primeiro ponto que a gente precisa refletir é: a gente precisa andar à altura daquilo que Jesus fez por nós. Sabe o que eu percebo, irmãos? Às vezes a gente se acostuma com a fé. Você vem na igreja, as reuniões aqui são todos os domingos ou tem outros dias, Cadinho? Todos os domingos. Já reparou que a gente se acostuma com as coisas? A gente vem, a gente senta, a gente levanta. A gente levanta as mãos, a gente abaixa as mãos, a gente canta, a gente prega, a gente escuta. A gente sai, parece que a vida virou um ciclo vicioso. E a gente deixa de pensar a nossa fé. Hebreus está chamando a gente para andar à altura daquilo que Jesus fez. Andar à altura é entender que Deus nos chamou para algumas coisas, como sacerdotes universais. O que é que isso significa? Não há mais ninguém que seja superior a nós a não ser Cristo. Deus chamou o Cadim para ser pastor de vocês, mas ele não tem mais acesso a Deus do que você. Ele não tem mais direito a Deus. A oração dele não pode mais do que a sua. O mesmo direito a Deus que ele tem, você tem. Só que a gente só vai conseguir entender isso quando nós nos colocarmos nessa posição. O primeiro chamado que Deus tem para nós, baseado no texto de 1 Pedro 2, é: Deus nos chamou à santidade pessoal. Olha o que o texto fala, vamos lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicências. Às vezes a cultura, a religião, faz com que a gente se acostume com as coisas, como eu falei agora há pouco. E aí a gente vem para a igreja no automático. A gente serve a Deus no automático. O povo lá em Lutero, antes de Lutero, vivia as coisas no automático. Ia para a igreja porque era cultural ir para a igreja. Servia a Deus baseado naquilo que era dito, sem compreensão e sem o entendimento do efeito da mensagem do evangelho na vida deles. Eu pergunto para você nessa manhã, qual é o efeito que a mensagem do evangelho tem na tua vida? Quer viver a reforma? Quer ser uma igreja, reformada? Qual é o efeito que a mensagem do evangelho tem diariamente na tua vida? A vida com Deus, irmãos, é uma caminhada contínua de arrependimento. É uma caminhada contínua de santificação, entendendo que a santificação não é apenas o meu ato e como eu vivo. Quem opera a santificação em nós é Deus. Eu só posso me tornar santo porque a referência de santidade é o próprio Deus. Lutero, o tempo todo, apontava para ele. Por isso, soli Deo Glória, uma das solas. Como é que você está vivendo a tua vida no sentido a busca por santidade? Entendendo que é Ele, o próprio Espírito,
de Deus que opera em você. O texto de 1 Pedro 1,15 fala o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O padrão de santidade está em Deus. Ele é a referência. E às vezes a gente se perde em coisas tão pequenas. Às vezes a gente perde o nosso tempo com picuinha. A gente perde o tempo, literalmente perde o tempo na bateria. Não podia deixar de zoar, Cadinho, desculpa. Tô zoando. Às vezes a gente perde o tempo porque a gente está olhando para o homem, a gente está olhando para a religião, a gente está olhando para a estrutura, a gente está olhando, o irmão não me cumprimentou na porta, não vou vir mais na igreja. Gente, não dá tempo de perder mais com isso. Eu não vou fazer mais tal coisa, eu não vou servir mais a Deus porque eu não vou mais. Não há mais tempo para essas coisas. Nós precisamos começar a olhar para Jesus e a vivermos a nossa estrutura de fé baseada naquilo que ele fez. Existe um chamado à santidade. Se a gente for olhar a ideia da reforma, o que importa é a intimidade do nosso coração. É ali. Quem é você? Quem sou eu quando ninguém está olhando? Como é que você está vivendo a tua fé quando você sai dessa porta para fora? Quem é você dentro da tua casa? Quem é você na intimidade do teu quarto? Quem é você com o computador na mão? Quem é você vivendo a tua vida? A reforma trouxe a ideia do interno, da reflexão interna, porque a igreja naquela época e até hoje se importa muito mais com o que parece do que com o que é. A nossa sociedade vive de Instagram. E aqui todo mundo é feliz. Né? Aqui todo mundo é bem sucedido, aqui todo mundo é alegre, todo mundo vive bem. A nossa sociedade prega. Olha como a importância de estudar história, gente. As coisas se repetem. É tudo igual. Só muda o endereço e o idioma, mas é igual. Hoje importa mais parecer do que ser. É muito fácil a gente ser crente e levantar as mãos. Faça isso. Importante. É muito fácil você vir e cantar, é muito fácil você ter um discurso, mas e o seu coração? A reforma fez com que Lutero olhasse para dentro, para a intimidade, para aquilo que aos olhos não estava sendo visto, para aquilo que o povo não conseguia enxergar, para a manipulação que não estava acontecendo. E nas igrejas atualmente também acontece assim. É tudo velado, ninguém enxerga isso. Faz com um, aí faz com o outro, mas ninguém percebe a manipulação. Deus está nos chamando para olhar para dentro. A reforma acontece dentro de você. É contínua, né? Um dos grandes gritos da reforma é uma igreja reformada sempre se reformando. Continuamente sendo analisada pela palavra. Esse é o crivo. Romanos 12 fala sobre isso, né? Não vos conformais com este mundo, mas transforme o vosso entendimento, a vossa mente, pelo poder da palavra. Você só vai conseguir entender como é que você está vivendo, e se a estrutura do que você está vivendo, se o ideal do que você está vivendo bate com aquilo que Deus tem para você, se você conhecer a palavra. O solo é a escritura. Amém? Segundo chamado de Deus para nós. O chamado à identidade sacerdotal. O que isso significa? Vamos lá, vamos ler o verso de 4 a 6. Vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Em Cristo, todos nós somos sacerdotes. O que isso quer dizer? Não existe mais um intermediador. Não existe mais um homem, uma figura que represente esse ser especial. Apenas Cristo é o intermediador entre nós e Deus. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se acostuma com a igreja e aí a gente fica dependendo um do outro para viver a nossa fé. Então a gente está com algum problema, a gente procura, pastor, ora por mim? Procura, gente, pode procurar, né? Isso é uma coisa que eu amo pregar.
Eu amo pregar, mas tem uma coisa que eu amo fazer, é aconselhamento, cara. Eu amo caminhar. Eu amo caminhar com gente. Eu amo sentar e ouvir. Se tem uma coisa que eu amo fazer como pastor, meu primeiro ato pastoral, eu fui ordenado pastor no domingo à noite. Na terça-feira, meu primeiro ato pastoral foi um velório. Irmãos, claro que isso não é bom ver ninguém morrer, né? Mas eu amo fazer isso. Porque é nesse lugar que o outro precisa de cuidado, de acolhimento, de pastoreio. A gente vive isso esperando que alguém faça algo por nós. E claro, a caminhada cristã é sobre um e o outro. Mas Deus te deu o direito a viver isso. Deus te deu o direito a ser esse sacerdote dentro da tua casa. Deus te deu esse direito a ser o sacerdote que serve ao Senhor com quem você é e com os dons que você tem, com os talentos que Ele te confiou. Às vezes a gente vê a igreja, e eu disse isso por causa de agora ali fora, como é gostoso ver uma igreja pequena, como vocês, todo mundo se conhece, todo mundo se relaciona, senta, toma café junto, e aí vem, ensaia. Isso é tão gostoso viver isso, porque a Bíblia fala que nós somos corpo, e cada parte desse corpo é fundamental para a saúde do corpo completo. Sirva ao Senhor com quem você é. Sirva ao Senhor com os talentos que você tem. A reforma trouxe a compreensão de que não há mais alguém que possa fazer por nós. Já foi feito o que precisava ser feito em Jesus, e agora o nosso posicionamento é de disposição em servir a Ele, enquanto a gente serve os nossos irmãos, enquanto a gente serve a nossa família, enquanto a gente vive a caminhada cristã com dedicação. Não se acostume com isso. Não se acostume com o culto. Às vezes a gente vive como se fosse, vi vocês ensaiando aqui, me deu saudade de ensaiar. Acho que eu gosto mais de ensaiar do que de tocar no culto, sabe? Cara, música é um negócio estranho, né? A gente adora passar horas tocando e tal. E aí, eu vi vocês ensaiando, e todo grupo de louvor fala isso. A hora que tá tocando uma música no ensaio, fala assim, ó, agora vamos de verdade, como se fosse o culto, não é? Não fala assim? Não, agora é pra valendo, né? Agora é valendo, como se fosse culto, né? A gente não fala assim? A vida cristã, irmãos, não é um ensaio. A vida cristã é um culto de conferência. Tem que ser showzaço. Entende? Tem que ser inteiro, tem que ser entregue. Não dá para dividir a nossa vida entre o que é santo e o que é profano. Não dá para dividir a nossa vida entre a igreja e o mundo lá fora. Não dá para dividir a nossa vida entre o que serve aqui dentro e como eu vivo o mundo lá fora. A reforma protestante veio para trazer a compreensão de que nós somos chamados por Deus para sermos inteiros para a glória dele. Então, como é que eu trabalho glorifica a Deus? Como eu sou como marido precisa glorificar a Deus, como eu sou como esposa precisa glorificar a Deus. Tudo em mim precisa glorificar a Deus, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. O entendimento do sacerdócio universal é entender que não é só quando eu estou aqui, vivendo essa estrutura. Eu sou livremente acessível a Deus, porque Ele me deu esse direito em Cristo Jesus, pelo sacrifício dele para viver a minha vida para a glória dele constantemente. A reforma vem quebrando paradigmas, quebrando estruturas. Lutero, coitado, sofreu para conseguir com que a gente vivesse essa liberdade. E aí a gente acaba se acostumando. A gente leva as coisas nas coxas. Não sei se aqui no Rio fala assim, mas no Paraná fala. Deus está nos chamando, irmãos. Acho que a reforma tem esse chamado ao entendimento, à autorresponsabilidade. Eu até esqueci de citar o termo, ainda bem que você colocou no Instagram lá o tema, né? A reforma protestante é a autorresponsabilidade da fé. A gente terceiriza, a responsabilidade é nossa. Precisa ser nosso. Eu preciso encarar no peito e falar como é que eu posso servir a Deus melhor? Como é que eu posso me relacionar? Como é que eu posso conhecer mais? Como é que eu posso ir além? Somente Cristo é o intermediador entre você e Deus. Não há mais ninguém que possa. E isso, gente, é fantástico. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era concedido e retirado. Né? Então, profetas, reis eram ungidos para a realização de uma obra. E quando acabava o tempo de ministério, o tempo de reinado, o Espírito ele era retirado. E aquela pessoa perdia o direito de exercer a sua função.
certo? Por isso, por exemplo, que quando Davi peca, ele ora, não retires de mim o teu espírito. Porque ele sabia que não era só uma questão sobrenatural ou espiritual, era uma questão de direito de exercer o que ele exercia. Em Jesus, e principalmente depois de Atos 2, com o derramar do Espírito, o Espírito foi derramado sobre nós de uma vez para sempre. Não vai mais ser retirado de você. O que isso significa? O livre acesso está aí. Você tem o Espírito de Deus em você e em verdade, em sinceridade, a palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então, chegue-se livremente. Você tem total acesso e liberdade para viver uma vida de santidade e para viver uma vida à altura de quem foi chamado por Deus como um sacerdote, para ministrar, para servir, para viver a sua vida segundo a vontade dele, para a glória dele. Amém? E terceiro ponto, tô acabando, tá? Até meio-dia. Ponto 3. Nós somos chamados para manifestar a luz de Cristo. Versos 7 a 9, né? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Atos 13:47 fala, porque assim Nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Marcos 16:15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 5:15-16 fala, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Olha o versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus nos chamou para a santidade, Deus nos chamou para colocarmos a nossa função de sacerdotes, de livre acesso a Deus, e Deus nos chamou para sermos luz. Levarmos essa luz. A reforma protestante não acaba em Lutero, você pode continuar sendo um reformador. Você pode chegar na vizinha aqui da frente e reformar a estrutura de vida dela. Você pode chegar e fazer a tua luz brilhar ali dentro. Você tem luz própria? Não. O sol da justiça que brilha em você. Então deixa ele brilhar. A reforma protestante traz para o nosso entendimento, para a nossa responsabilidade, a função de se levantar e não se satisfazer, não se conformar com este mundo e levar a mensagem do evangelho para fora daqui. Deus te chamou para ser um reformador. Deus te chamou para anunciar as virtudes dele. Deus te chamou para tirar das trevas o povo que está em trevas e apresentar a luz. Deus te chamou para continuar a obra. A gente tinha uma professora no seminário, Renata Dolabella, e ela falava que ela ia dar um livro para a gente continuar escrevendo os Atos dos Apóstolos. Você lembra disso? Porque é uma missão contínua. A vida cristã reformada, ela precisa ser missional. Deus levanta os apóstolos para irem e cumprirem o ID. E Deus chama você para fazer a mesma coisa. E isso não pode, irmão, ser um peso. Imagina se Lutero tivesse olhado para aquilo que eles viveriam. Para aquilo que o risco que ele corria. Imagina se Lutero tivesse pensado em, meu Deus, eu vou ser perseguido, eu vou ser excomungado da igreja, a minha família vai dar ruim. Eu vou ficar aqui mesmo só dando a minha aulinha, no máximo influenciar um ou outro aqui, vai que Deus levanta mais para frente outra pessoa. Ele se responsabilizou. A vida cristã, a fé reformada é sobre responsabilidade. Não dá para a gente continuar vivendo a nossa vida e a nossa estrutura como se tivesse tudo bem. Vocês entendem que no mundo não está tudo bem? Vocês conseguem perceber como o mundo jaz no maligno? Né? A gente viu essa semana tudo que aconteceu, né? A operação que aconteceu lá no Rio. Aquilo
Claro que estruturalmente aquilo precisa acontecer, as coisas precisam chegar, né? O Estado precisa cumprir a sua função, a polícia precisa cumprir a sua função, só que aquilo ao mesmo tempo precisa doer em nós. Porque aquelas pessoas morreram sem Jesus. E era a minha função anunciar o ano aceitável do Senhor, como Isaías fala. É minha função proporcionar para aquelas pessoas a leveza do evangelho que eu vivo. Porque se o evangelho tivesse chego, talvez aquilo não teria acontecido. A missão da igreja é manifestar aqui e agora o que ainda vai ser revelado lá na frente, que é o reino de Deus. Nós já podemos viver o reino aqui e agora. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Você já pode ser um agente do reino de Deus aqui e agora. Você já pode manifestar o reino de Deus aqui e agora. Leve justiça, leve paz, leve alegria. Comece na tua casa. Comece aqui na igreja. Comece nos seus relacionamentos. Comece com quem você é. Comece. Viva. E quando eu digo comece, gente, eu não estou desconsiderando que vocês já vivem isso de forma alguma. Com certeza vocês já vivem isso. Mas a minha intenção é incentivá-los a maximizar isso. Eu estou causando na vida das pessoas um impacto que somente o evangelho. Porque tem coisa, gente, que teoria nenhuma vai chegar. Tem coisa que história nenhuma vai alcançar. Tem coisas que a minha capacidade humana não vai tocar. Que somente o poder da palavra, que liberta, que restaura, que cura, que salva, pode fazer. Então quem é que tem isso? Nós, os reformadores do século XXI. A gente estuda a reforma protestante para entender o que foi feito lá, mas para poder saber o que a gente vai fazer aqui. Porque o reino que foi anunciado lá é o mesmo. E eu acho isso incrível. Você já parou para pensar? Cadinho, se eu estiver falando demais, você faz assim para mim e manda sair, tá? Se você já parou para pensar que, humanamente falando, a filosofia cristã era para ser fadada ao fracasso? Gente, nós estamos falando de 2000 anos. O negócio era para ter se perdido. Quantas religiões não surgiram? Quantas filosofias não surgiram? E se perderam? Ou até continuam, mas a religião evangélica, né, o protestantismo, o cristianismo, é a religião predominante no mundo. Somente o homem como Jesus poderia ter feito isso. Não é acaso. E aí, 2000 anos depois, dia 2 de novembro de 2025, nós estamos aqui no Rio de Janeiro falando sobre o que foi feito lá atrás e o impacto que isso tem aqui e que vai continuar tendo, porque seus filhos estão crescendo. Os meus filhos virão. Como é que isso vai acontecer? Deu até um sorrisinho, meus filhos. Aleluia. Manifesta. Não, a igreja reformada não pode falar em línguas, então deixa. Gente, essa mensagem precisa ter um impacto em nós. Essa mensagem precisa gerar em nós uma empolgação. Quando eu estou pregando, tem um negócio dentro de mim que me empolga, porque é sobre uma mensagem que surgiu há mais de 2000 anos atrás, veio acontecendo e passando com os homens, com as pessoas, me tocou aqui e agora vai tocar outra pessoa. O reino de Deus, ele é contínuo. O reino de Deus, ele é constante. Eita, é isso. É mistério. O reino de Deus, ele é vivo, irmãos. A palavra diz que nós somos embaixadores desse reino. Sinta isso como um privilégio. A reforma fez a gente entender que nenhuma tradição humana, que nenhum intermediador, que nada e nem ninguém pode colocar Deus dentro de uma caixinha que possa ser manipulada. Ele é o Senhor absoluto do universo. E esse Senhor decidiu, escolheu, só Ele pode plenamente escolher algo. Se relacionar com você. O que é que você vai fazer?
Você vai continuar essa reforma? Você vai continuar caminhando? Você vai continuar sendo esse atalaia, né? Termo pentecostal. Esse que se dispõe a ir e a ser testemunha da mensagem do Evangelho, do poder da reforma, do poder do somente a Deus a glória. Somente Cristo. Somente a Escritura, nada e nem ninguém pode ocupar esse espaço que só pertence a Deus em nós e no reino dele através de nós. Nós somos chamados, eu encerro com essa palavra, nós somos chamados para manifestar aqui e agora o que ainda vai ser revelado. É para já. A reforma continua em nós. Amém?